vem chegando, tá começando mais um Pode Dizer Podcast, vidas reais, histórias reais aqui pra você, nesse nosso encontro. E você já sabe o que tem que fazer, né? Começa aí se inscrevendo, caso ainda não seja inscrito, né? Já deixa sua notificação, envia pra todo mundo. Hoje o nosso papo vai ser bom demais, gente, bom demais. Sabe aquele clima de fofoca? Nem parece, mas é. Vou já tá vendo a risada dela, né? Não dá spoiler ainda, não. Antes da gente apresentar aqui a nossa entrevistada de hoje, eu vou falar pra vocês da nossa novidade, gente. Pode Dizer no Mundo. Vocês já devem ter visto algum spoiler por aí, que agora a gente tá trazendo também conteúdos de viagens e experiências no Brasil e no mundo. Onde você se hospedar, como é tal lugar, enfim, vem muita coisa boa por aí. E já tem o primeiro episódio no ar de uma galera que abriu mão de muita coisa do sentido material para investir no emocional, e isso significou uma viagem a Paris. Tá, meu bem? Você também pode, viu? Fica aqui com a gente que a gente vai construir isso juntos nessa caminhada. Pois bem, falando da nossa entrevistada de hoje, ela traz o direito de uma forma tão envolvente, tão popular, que a gente fica porque parece uma história de fofoca. Foi isso que eu quis dizer. Sabe aquela história que assim a gente fica assim escutando? Só que ela nos convida pra gente ter essa conversa à mesa e entender um pouco mais do mundo jurídico de uma forma lúdica. Ela é professora. Tô aqui com a cola porque o currículo da gata é grande, viu? Ela é pós-graduada em Direito Penal, que é o foco dela nas redes sociais. Aliás, Direito Penal não. Ela é... É penal que é o teu foco nas redes sociais? Trabalhista, exatamente. Aí ela também é pós-graduada em Direito Penal e também pós-graduada em Direito Digital. E aí os casos trabalhistas, né, que eu tava falando antes, são que realmente estão bombando nas redes sociais. Além disso, a bicha é bonita, tem 1,80 m de altura, maravilhosa. Eu estou falando de Glau Aguiar, minha gente! Mulher, bate bem aqui! Eu venci! Eu venci! Acabou! Minha filha, me conte tudo, como é que você veio parar aqui nas nossas casas tomando café com a gente, porque você é muito gente da gente, assim, você obviamente tá numa posição, né, de poder e tudo, né, que traz privilégio, realmente, mas você é muito gente da gente, né, é um contraponto muito interessante esse. Me conte, como é que você chegou nas redes sociais de todo mundo? Vou começar com mulher, né? Mulher, né? Mais cearense do que então, isso. Pronto, agora pronto. Mulher, é o seguinte, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu gostei muito do curso do Direito, a matéria, as disciplinas e tal. Mas quando eu fui pro ambiente de trabalho... Ô, bicha! Triste! Triste. Um excesso de formalismo, um excesso de rigor. Uma vez, pra tu ter noção, teve uma vez que uma chefe minha chegou pra mim e falou: Glau, a sua petição, ela tá muito objetiva. Ai, tu Só 5 páginas. Ela fez eu transformar uma petição de 5 páginas em 25. Só pra tu entender com que eu me deparei no mercado de trabalho. Então, assim, aí quando eu fui pro mercado de trabalho, eu falei, putz, é isso, o direito é chato, o direito é inacessível, o direito... Ninguém consegue entender porra nenhuma do que está sendo dito. Nem as pessoas envolvidas no caso, né? Nem os advogados conseguem entender o que é que está sendo dito. Então, assim, é como se assim, eu finjo que tu entende, tu finge que acredita e tudo é um grande teatro. E eu tive grande dificuldade em me inserir nos escritórios, até porque é uma forma muito engessada, até mesmo do se vestir, do se portar. E ali eu fiquei, não, eu não nasci para isso daqui, não, lá você vai ter que fazer uma outra faculdade, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. E foi quando eu resolvi, não, eu não vou me encaixar, vou para o meu escritório, eu vou criar a minha maneira de eu me comunicar, a minha maneira de eu trabalhar com os meus clientes, com os meus prestadores de serviço, com os meus advogados. E ali eu fui criando o meu modo. E eu sempre objetivei transformar o direito em algo acessível para todos, porque eu acho que direito e finanças, todo mundo tem que entender um pouquinho. Total. Sabe? Todo mundo tem que entender um pouquinho. Só que e a nossa população é ainda mais pobre porque não entende do dinheiro que tem. Exatamente. Então, assim, quando eu fui pegar aí... Quando eu me enveredei pelo direito do trabalho, eu fui pro direito do reclamante, né? Pro trabalhador. Sim. Eu sou pró-trabalhador. Atendo empresas e tal, mas o meu foco é pro trabalhador.
E aí, assim, como é que eu faço, Alana, pra eu me comunicar com o seu Zé, que tem 70 anos e é pedreiro? Bicha, não tem condição de eu pegar pra ele e dizer, o senhor recebia PLR? Oi, amiga. Ele Não vai dá, dizer, oi. Ele não sabe o que é participação nos lucros e resultados. Eu não posso chegar pro pedreiro e perguntar, o senhor tem intervalo entre a jornada? Hã? Não Total. dá, não dá. O senhor teve um contrato de experiência, foi por tempo determinado ou por tempo indeterminado? Eu não posso fazer esse tipo de pergunta. Então, eu tenho que perguntar para ele assim, o senhor parava para almoçar? Parava. Quanto tempo? Ah, era só o tempo de comer e voltar. Aí dali eu vou e aí eu vou na petição e boto o que é, mas com ele eu tenho que tratar essa coisa muito esmiuçada. E aí, a partir do momento que eu fui recebendo feedbacks muito positivos dos clientes, doutor, eu adoro que eu entendo. Por exemplo, o cliente pergunta, Glau, doutora, como é que está o processo? Eu não tenho como dizer assim, Alana, está concluído para despacho. É. Aí tu bota o tambor. Total. Vai pensar que é o quê, né? Aham. Entendeu? Não, ó, o seu processo tá pendente agora só do juiz dar a resposta final, a sentença. Aí, nesse momento agora, dona Maria, a gente tem que esperar. Esse juiz demora mais ou menos uns 3 meses. Então, daqui a 3 meses, a senhora venha perguntar. Se sair antes, a gente entra em contato lhe dizendo. Entendi. Mas se não, venha perguntar de novo. É isso que eu presto pro meu cliente. Então, assim, tanto eu comecei a receber muitos elogios do pessoal que eu atendia nos escritórios que eu trabalhei, como nos meus próprios clientes, como quando eu trabalhava como advogado e eu tinha as estagiárias, eu ia ensinar as minhas estagiárias, elas diziam assim, pô, Glau, tu ensina muito bem, contigo eu consegui entender, porque a fulana me disse, eu não entendi PN, mas contigo eu entendi. Aí, olha, temos aqui Um feeling. uma razão de ser aqui, então eu vou pegar isso daqui e vou usar isso a meu favor, para eu me destacar. Também comecei a ser chamada para poder dar cursos para empreendedores, para gestores, na Unicet, na Uninasal, na Unifametro. Comecei dando só noções básicas e isso foi galgando. Então não foi nada direcionado. As coisas efetivamente elas foram conhecendo. Mas o meu objetivo é fazer com que você entenda o que é o direito, que ele não é um negócio chato, ele é mó legal, tem mó putaria, barraco, confusão, tiro, porrada Total, e bom menina. mulher. É mesmo, viu? Amor! Se eu pudesse, eu tava todo dia lá. Todo Pra dia. você entender do que a gente tá falando, eu vou dizer, a gente vai fazer aqui, ela vai fazer uma fofoca jurídica. Né? Uma fofoca jurídica, vou batizar assim, trazendo, do jeito que ela traz nas redes sociais dela, um caso, certo? Então, esse caso é inédito, então prepara o corte, Brasil, que esse aqui ela ainda não contou lá nas redes Não. sociais dela. Me conte aí um caso interessante que você acha que mereça a nossa atenção aqui, que eu queria era um café mesmo, mas vou dar água, vai. Não, por exemplo, apesar de não ser o correto, é muito comum o que a gente chama de lead simulada, né? O que é a lead simulada? Lead simulada é quando tu é o patrão, eu sou o empregado, e a gente entra juntos com o processo, fazendo de conta que tu não sabe, enfim, para obter uma vantagem ao final. Passada, Pronto. sério? Pronto. Por exemplo, tem muitos casos de tipo de marido e mulher. Marido e mulher têm uma empresa, eles dois, e aí, para ela receber o seguro-desemprego, por exemplo, ela faz de conta que está processando o marido vai para a audiência, eles fazem um acordo lá de 2, 3, 5 mil reais, mais o FGTS e o seguro, e ela consegue se habilitar no programa do seguro-desemprego, sendo que, na verdade, ela não teria direito a nada. Ela entrou em conluio com o próprio esposo e aquele processo se desenrolou. Esse é um exemplo bem, bem amplo. Mas teve um caso que foi assim, que foi amante, marido e esposa. Não, minha gente. Casos de família! Chama a Cristina Rocha. Cristina Rocha, vem, mulher! Foi. E aí? Foi assim. A gata Maracajá, deixa eu ver, a rapariga. A amante. A amante. Porque nesse caso tudinho né? Porque a pessoa... Não, mas a mulher não. Ah, tá. A mulher não. Ainda não, né? Ela dava o shine pro patrão. Certo. Era assim. Era dava o shine. Dava o shine. Aí tu entende como tu quiser. Ela, assim, eles tinham... O marido e a mulher tinham um comércio
E aí, eles contrataram essa moça, essa balconista. E ao longo do contrato, a gato véi foi dar o shine dela pro patrão. E aí, ao longo do tempo, a esposa descobriu o caso. Descobriu, colocou ela pra fora. O marido ficou naquela de meu amor, minha vida, vamos tentar voltar, vamos voltar. A mulher não quis mais de jeito nenhum, eles se separaram. Show. Nessa separação, havia um carro. Certo. O único bem do casal certo. foi o carro. O único bem do casal foi o carro. E o carro ficou pra mulher. Certo. Pronto. Show, massa. Justo, né? Levar um chifre, levar o carro. Exatamente. O menos isso. O menos... a ponta do bicho dentro da Topic é triste, viu? E eu que sou grande, eu só andava nas Topic, naquele espaço que tem... Não tem um espaço, né? Vai entrar o vento, né? Aí eu fazia só... Era, mulher, era muito triste. Pronto. Oh, comédia. Aí, beleza. Só que foi o que aconteceu. O gato véi se juntou com o boy pra arrancar o carro da mulher. De que maneira? A atendente processou essa empresa e a empresa era no nome dos dois. Certo. Então, dos dois, ainda marido e mulher, né? Eles tinham se separado, certo. mas lá no contrato social não tem negócio de divórcio. Quem tá lá é o João e a Maria, quem Sim, responde é o João e a Maria. Pois ela entrou com uma demanda contra o João e a Maria, que eram os proprietários do estabelecimento. Uhum. Só que ela estava em conluio com o amante, né? E aí ela foi dizer pro juiz que trabalhou nesse canto por tanto tempo, que foi demitida sem justa causa, não recebeu nada e queria as verbas rescisórias dela. Certo. Quando foi na contestação dele, ele disse: concordo com tudo, realmente eu devo esse dinheiro a ela. Bonzinho, né, mulher. patrão? Certo. Cadê o lenço? É muito bom, cara, mulher. Né, mulher? Olha, Ave Maria. meu marido é só pau e água, bicha. E um cabo, um patrão desse. Não é, mulher. Não, ela tá totalmente Ela certa. tá certa. Realmente eu concordo com o vínculo. Realmente eu devo esse valor a ela. Mas eu não tenho como pagar. Só que tem um carro ali que paga. Tu tá entendendo? Que bicho. Aí a mulher dele foi notificada. Aí a gata veio, ó, o ovo pequeno dela, muito macho, chegou e falou: não, excelência, o que aconteceu foi o seguinte. Aí contou essa história. Na verdade, ela era minha balconista. Eu flagrei eles dois transando no ambiente de trabalho. Ela foi demitida por justa causa, né? Por justa causa. Não tinha verbas rescisórias a pagar. Então, ela foi demitida por justa causa. Ela estava devendo de tanto vale que ela pegava. Então, por isso que ela não recebeu nada. E, na verdade, ele está com ela. Aí postou foto, porque eles montaram uma galeteria juntos. Aí ela postou fotos do Facebook e do Instagram deles juntos. E o que eles estão tentando fazer é tomar o carro, que foi o único bem que ficou do divórcio pra mim. Bicho, o juiz ficou macho, viu? E aí? Como é? Condenou, deu como improcedente o pedido. Ainda bem. Ainda bem. E condenou a rapariga velha, deixa eu ver, a pagar R$5.000 por multa de litigância de má-fé e ao amante dela também a pagar R$5.000 por multa de litigância de má-fé. O que é a litigância de má-fé? É quando você entra com um processo para enganar, para mentir, para omitir, para obter alguma vantagem. Então, o juiz declarou a litigância de má-fé e condenou os dois, e eles tiveram que pagar R$10.000 pra gata, e o carro da gata ficou lá. E ela trocou de carro, sabe? Melhor. Gente, tá vendo como é bom ouvir dessa forma? Não, e o pior é o seguinte, ainda o pessoal... tem mais? Não, porque assim, o pessoal quer saber o processo, né? Sim. Igual, aí esse caso, teve um caso parecido com esse, que me pediram o número do processo. Eu postei no Stories um parecido, não foi esse exatamente. Aí teve uma pessoa que falou assim: Clau, me diz o número do processo. Aí eu peguei e mandei o número do processo. Acharam o perfil do pessoal no Instagram. É por isso que esses casos a gente conta, pessoal, mas a gente não pode falar o número do processo, porque o tanto de alma cebosa que tem nesse mundo, para ir atacar, para poder fazer alguma coisa, é problemático. Mas eu tenho todos os processos anotados, porque tem gente que diz assim, invenção. Gente, eu não...
precisa inventar humilhação, não. Minha cara. gente, é só o que tem. É só o que tem, é só o que tem. Como o caso que bombou, que foi o cara que soube que era corno. É muito triste. Foi Que uma confusão foi? do mundo. Qual? Nada se Esse for. aí tu já contou? Não tem? Contei. Qual é esse aí? Esse aí foi o do corno. O cara descobriu que era corno na hora da audiência, mulher. Ai, mulher, eu vi. O do Porque ele foi- manda entrar, que né? ele manda, que ele saiu, Triste. aí o Afrânio... Conta esse também. Conta. Pronto. Esse tá na rede social dela, mas vamos contar aqui. Pode Esse ser, é vai, pode triste, ser. Esse é triste, esse é triste. Esse é Foi triste. assim, essa audiência eu presenciei. Eu tava dentro da sala, porque pra quem não sabe, a sala, todas as audiências trabalhistas, elas são públicas. Se você, Alana, quiser ir ao fórum assistir, basta chegar no prédio, subir, entrar na sala, sentar, acabou-se. É assim E que por quê? funciona. Porque às vezes é um estudante que tem que... Não, porque é de natureza pública. Todas as pessoas têm Entendi. o direito de saber que aquela empresa está sendo processada. É um Entendi. conteúdo público. Se de alguma forma aquilo me interessa, eu posso ir lá assistir, Você pode certo. ir. Aí, o que é, inclusive, isso funciona para outros tipos de audiência também. O que não funciona? Direito de família é um direito Claro. mais íntimo, então é fechado. No direito do trabalho, se for um caso de assédio sexual ou assédio moral, o juiz vai lá e tranca a porta, Entendi. porque é um caso. Mas de resto, Entendi. é só ir. E aí eu tava esperando a minha audiência na sala, porque do lado de fora é quente feito cão, eu aqui na sala. E aí começou, era um caso de confecção. E aí a reclamante levou uma testemunha. E aí essa testemunha não pôde ser ouvida porque era primo dela. A empresa pegou e falou, não, ele é primo, não pode, tem parentesco, não pode. Aí o juiz, é primo. Então realmente eu não vou... Tirou a testemunha dela. Chama a testemunha da empresa, aí entrou a dona. Aí quando a dona entrou, aí aqui é bom porque eu posso gesticular, deixa eu ver aqui o que eu tenho de espaço. Aí quando a mulher entrou, tão engraçado, né, esse juiz? Aí eu, ai meu Deus, ela vai ser presa, eu não acredito não. É, porque meu primo não pode, mas rapariga pode. Muito bom. Aí o juiz, epa, peraí, o que é isso? Isso é rapariga dele! Eu era namorada dele, peguei ele comendo ela, e foi por isso que eu pedi minhas contas. Ela é amante dele. Aí nessa hora, eu botei logo aqui pra rir, né? Tu ficou morrendo de vontade de rir, né? Aí o meu amigo aqui não conseguiu, Afrânio. Afrânio é o cão. A Frânia. A Frânia é Pelo o amor de canho. Deus. E o Afrânio saía muito pra fumar também. Ah. Aí ele começou a rir e já saiu. Aí quando ele saiu, ele abriu a porta e deixou a porta... Ele não fechou, ele já saiu dizendo assim, eita, que essa audiência aqui vai pegar fogo. De dentro a gente já conseguiu ele falar isso. Aí deixou entreaberto, ele disse assim, a testemunha é a- rapariga do dono da confecção. Ou quem Ô, tava lá bicha, fora? Aí um senhor pegou e falou assim, essa que entrou agora... Aí o Afrânio, ela mesma. Mas ela é minha esposa. Entra o cara na sala de audiência pra ir pra cima do dono da confecção. Juiz, olha, o povo pra ter medo de morrer é juiz. Correu pra salinha. Quando eu olhei, cadê o magistrado? Nem pra controlar isso aqui, cara. O quê? Só tinha a roupinha dele lá pendurada. Passou lá pra Ô, dentro. amiga, com o dinheiro que ele ganha, ele quer viver mesmo. Eu lá vou ficar aqui nesse povo brigando por 10 mil reais. Eu com meus 40, tem juiz que recebe até auxílio moradia, mas... Enfim, eu sei que o juiz pegou, a toga ficou lá, o juiz entrou, foi mó putaria, chama de segurança. Segurança, a polícia judiciária, mulher, nenhuma caneta pode usar, bicha. Não tem um cacetete, não tem nada. Então tira, suspende a audiência. Eu não dei o periquito. Aí ficava, eu não dei o periquito pra ele, não. Deu sim, porque eu vi tu é muito corno. Tu não sei o que, não sei o que. E mulher, e a bicha ainda levar o marido dela? É gente destemida. Eu não tenho dinheiro porque eu morro de medo. Se eu tivesse coragem. Se eu tivesse coragem. É porque eu não tenho. Mas e ele, o pobre velho do homem? Não, nessa hora, como teve a confusão... Gente, eu não posso nem falar essas coisas. Como teve a confusão, chegou a polícia judiciária, aí quando começou a polícia judiciária pra poder ir pra cima, a gente teve que sair da sala de audiência pra eles conterem, colocou um numa sala, outro no outro. Bicho, Levaram ele, foi pro ambulatório que tem da OAB, o pobre velho, isso descobriu. Aí eu falei, isso é um livramento, isso foi Deus te dando um sinal. Aí ele, mas tinha que ser na frente de todo mundo. Ô, mulher, humilhação, humilhação. Aí eu não sei o fim efetivo que levou. Eu sei que ele foi atendido no ambulatório, porque ele ficou muito nervoso. E o dono da confecção, gata, só fazia rir. É mesmo? O pobre rei do corno veio pra cima dele, e ele assim, com um risinho jocoso, sabe?
Sacanagem. E aí a mulher falou, não, aí o corno perguntava, você viu? Ela falou, eu vi, foi por isso que eu pedi demissão. Ei, eu mas vi. o desfecho da história, tu foi atrás? Tu pegou... Não, mulher, fui não, mulher. É putaria demais, bicho. Aí é o Queria cúmulo da... só saber quem ganhou. Não, mulher, não, eu sei que Ah. a testemunha não foi ouvida, a rapariga. Oh, pelo amor... E não é possível que ela esteja casada ainda, Não, né? eu sei que ela É não foi possível, ouvida. né? Ela não foi ouvida. Não, mulher, não diz isso, não. O pior é que é possível, É possível sim, é possível. Aí eu não sei, assim, o fim do processo, mas eu sei que ela, o juiz, não ouviu e ficou as duas partes sem testemunhas, e aí eu não sei se deu bom ou se deu ruim. Mas eu fiquei louca com a fofoca. Eu falei, Gente, menina, é nem muito. vara de família tem um Ei, negócio. tu deve ter muitas coisas engraçadas, né? Tu leva isso pros teus alunos na sala de aula, porque eles devem amar, né? Porque é um meio que, tipo assim, quando a gente tá no colégio, não tem aqueles professores que ensinam física, química, matemática com uma musiquinha, com um negócio que você Que aprende. a gente nunca esquece, Que a gente não né? Pronto, Eu pronto. tenho um desse jeito de história. Hermano Melo, nunca esqueci. Eu tenho, sabe, assim, de... Mentira! Ó, É. era um professor meu, era o Valmir de português, que ele foi ensinar as conjunções adverbiais. Olha aí, a Sim. pessoa lembra, aí tinha uma musiquinha. Adi- Adja, conex, spoca, rex, cal, com, fitem, pro, confó. Olha, eu lembrei. Caramba, é. 2000, eu tinha 15 anos isso, então há Era, eu me 22 lembro- anos era, atrás. Tem umas coisas. Adiem para compor, das preposições. Isso, pronto. Então, quando eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Então, quando eu conto uma história dessa, por exemplo, eu fiz o vídeo agora, tava lançando esse vídeo no meu Instagram. Eu fui fazer uma audiência de um cara que ele é barbeiro, ele trabalha num salão. Certo. E o salão, ele funciona, Alana, com um sistema de parceria. O que é a parceria? Olha, Alana, tu é cabeleireira, tu é maquiadora, enfim. Tu vai se utilizar do salão, da estrutura, da recepção, do lavabo, de tudo. Da luz, de de tudo, tudo, de enfim. tudo aqui. Tu vai trazer só o teu material de trabalho, a tua tesoura, os teus pincéis e tal, pessoais e tal. exatamente, mais pessoais. E aí tu recebe uma comissão. 40% do serviço é teu. Então, é R$100 uma escova, R$40 desse serviço ele é teu. Show, massa, assina o contrato. Esse contrato de parceria, ele é bom pro patrão, né, pro dono da empresa, por quê? Porque não paga 13º, FGTS, não tem vínculo empregatício. Show. E é bom pro profissional, por quê? Porque eu vou quando eu quiser, eu tenho autonomia. Então, eu sou maquiadora e eu trabalho pro salão A. Dia de terça, o movimento lá é muito pouco. Eu não vou. Ai, eu sempre quis saber isso. Ele não tem esse vínculo também Ele, de rotina, de cumprir uma agenda. Né? Obviamente que tem pessoas que têm a vontade. Sim, não, eu claro. quero estar lá, porque como eu ganho de comissão, quanto mais eu estiver lá... Claro. E às vezes a pessoa... Ó, tu vem me ajudar aqui, tá bem ruim. A pessoa Pronto. vai de boa vontade, né? Aquela coisa... Ok, mas também Certo. não vou, tudo bem. Sim, Pronto, entendi. então a parceria, ela é uma coisa que ela é fluida, ela não é uma coisa engessada. CLT é engessada. Mas tem que estar tudo no contrato, Tem viu, gente? isso, tem que estar tudo bonitinho. E aí esse cara, ele tinha um contrato de parceria, Certo. mas ele tinha que entrar 10 da manhã, sair 10 da noite, só tinha uma folga na semana. Essa folga quem dizia era o gerente, que dizia quando é que ele ia folgar. Como o salão era dentro de um shopping, ele trabalhava feriado também, porque a loja não pode fechar, a loja de shopping e tal, para. Então, não é um contrato parceria. Isso daqui é um vínculo empregatício maquiado de parceria. Então, quando eu vou contar essa história para os meus alunos, dentro dessa história, eu expliquei para eles o que é vínculo empregatício, o que é contrato de parceria, o que é fraude contando uma história. É totalmente diferente de eu pegar o quadro e dizer Lei 13.352 de 2016, é a lei que rege a parceria dos salões de beleza. E eu ir lá falar da lei. Se eu olhar, tem metade dos alunos. É terrível. É. Quando não tiver no celular, né? Mas quando eu conto isso daqui, tá todo mundo assim, ó. Eita, bicho, aí... Deu tipo nele. eu agora. Ai, tu sabe o final. E aí? Aí o que foi que aconteceu? Nessa audiência, eu sempre começo pelo gancho, né, o suprassumo, que eu fui fazer essa audiência e aí eu perguntei pro supervisor dele. Vem cá, se ele chegasse atrasado, né, lá abria às 10, se ele chegasse 11, meio-dia, acontecia alguma coisa? Aí o cara, acontecia. A gente mandava ele voltar, porque aqui é parceria, mas não é bagunça. Não pode mandar voltar, Claro. entendeu? Então, quando ele disse isso, eu falei, excelência. Me dou por satisfeito, né? Satisfeito. E eu peguei e falei que foi o doutor Fortuna. Doutor Fortuna, muito obrigada.
Aí ele chega, ele deu um risinho, porque pronto, ali a empresa podia juntar o contrato assinado pelo Papa depois que ele morreu. Chico Xavier. Contrato de parceria. Se eu consigo provar que aquele contrato, na realidade, não acontecia aqueles ditames, vence a realidade. Eu provei a realidade. A própria testemunha da empresa confirmou que ele tinha que estar às 10, sair às 10, e se ele chegasse atrasado, mandavam ele voltar. Ai, Glau, mas qual é a problemática de mandar ele voltar? Ele não ganha, ele não trabalha, e ele é comissionado. Me diga se isso não é uma punição. Total. Então, quando eu conto essa história, eu explico tudo isso e eu ainda digo para o meu aluno, que já é advogado, porque eu sou de pós-graduação, não sou de graduação, eu ainda digo para o meu aluno advogado qual é o objetivo dele em audiência, como é que o que é que ele deve conseguir da testemunha, que perguntas ele deve fazer para aquela testemunha derrapar, deslizar e acabar falando a verdade, entendeu? Então, assim, eu sempre procuro me utilizar desses casos para me fazer ensinar. Até porque, como eu dou aula para adulto, tudo é muito chato, muito rápido. E as pessoas querem rápido também, né? Então, eu preciso arrumar um jeito de ser relevante, das pessoas me ouvirem. E dentro desse contexto, o que é que eu faço? Eu uso o que eu mais amo, que é o meu cearenseis. É o meu bom demais, né? Tu é doido. Teve uma menina, teve um pessoal de São Paulo que falou assim: vocês tudo do Ceará falam igual porque tu fala igual a Renata do BBB. Aí eu falei, tudo da mesma leva. A gente é tudo mulher viado. A gente fala tudo bicha, senhora, mulher, o que é. Então, assim, eu me uso disso pra poder ser algo caricatural mesmo, pra poder chamar mesmo a atenção, porque na rede social você tem que chamar a atenção, mas pra contar algo que é relevante. Claro. Quando eu conto a minha história, eu tô contando pro advogado. Como é que faz a bicha maracajá? Bicha, deixa ela, bicha velha. Maracá, gata maracajá. Então, nisso daí, o pessoal fica me chamando de gata maracajá e tal. E eu vou gerando conexão. E o pessoal, que diabo é gata maracajá? Mulher gato maracajá é um gato. Só que é um gato tão bonito que o pessoal pensa que é uma onça. Mas é um gato. Aí é um pessoal que se acha onça. Entendi. Mas é um gato, véi. Deixa eu ver a fuleiragem do que anda aí no meio da rua, no esgoto. E aí, dentro disso daí, eu sou direcionada para o advogado, mas muitas pessoas veem as minhas histórias. Vale, doutora, eu passei por isso, e o que é que eu posso fazer? Aí eu vou lá e diz, aí tu entra em contato com esse escritório aqui. Pois tá aí. E detalhe, uma coisa muito interessante sua, né? Você falou que teve essa intenção em algumas coisas dos vídeos, mas você primeiro... sem intenção nenhuma. Quis, né? Foi sem intenção, mas assim, você primeiro quis... Muito interessante, você quis ser entendida por quem não tem condição. Isso. Que não claro que é um público pra você, mas não é de fato que as pessoas se interessam por essas pessoas. Entendeu? Tipo assim, esse advogado, eu quero que ele entenda, eu tô nem aí, se ganhar, ganhou. Você tá entendendo? Porque realmente acontece isso, as pessoas não se preocupam com as pessoas que estão à margem, entendeu? Marginalizadas, pessoas gente pobre, não importa, gente. Isso é bem claro. É bem claro, assim, e é doloroso dizer isso, porque eu vejo, entendeu? Eu trabalhei muitos anos dentro de comunidade. Então, assim, passa o esgoto a céu aberto na casa da Dona Maria e não tem ninguém nem aí. A verdade é essa. Se a televisão não for lá e dizer, prefeitura, isso aqui, ó. Aí não vão consertar. Agora vão, porque a TV foi lá e mostrou. Então, a realidade é essa. Não tô falando, não vou firular aqui, porque realmente é isso. E você quis ser entendida por essas pessoas. De onde saiu isso? Assim, que conexão você queria gerar com essas pessoas? Ou é realmente o teu ser humano falando mais do que o teu profissional? Assim, eu acredito que seja mais o ser humano. Eu vou te explicar qual foi o contexto. Eu via e vejo até hoje, infelizmente, tá? Vários profissionais que maculam, que não são bons e prejudicam o direito do cliente. Acredito demais. Sabe? Então, assim, eu tenho clientes em empresa, eu atuo para empresas, tá? E quando eu tô aqui desse outro lado da mesa, me dói muito ver que esse advogado tá andando e cagando pra Dona Mariazinha, porque ele só quer os honorários dele, sabe? Claro. É uma coisa assim... E lá na Justiça do Trabalho, apesar de ser uma coisa, né, um movimento muito positivo, de coisas engraçadas, tem muito caso triste
Triste mesmo de teve uma vez de eu ter presenciado uma mulher que trabalhou, foi 15 anos para uma senhora lá, como empregada doméstica, sabia que era uma senhora e tal. E na defesa, a patroa dela dizia que não sabia nem quem era ela. E no dia da audiência, a juíza perguntou: "Você conhece essa senhora?" E a patroa disse: "Não." Por quê? Essa senhora era semi-analfabeta, era caseira da casa de praia que tinha no interior, enfim, e ela não tinha testemunha. Ela recebia em dinheiro. Então, assim, a pessoa se utilizou da fragilidade daquilo ali, né, para dizer: "Não, não sei nem quem é." Aí a pobre, isso eu esperando a minha audiência. "Doutor, é mentira. Ela é filha de fulano, casada com Beltrano, filho dela nananã. O filho dela tem uma cicatriz que caiu aqui, que fui eu que cuidei da cicatriz de tananã, nananã." Ela chorando, desesperada e tal, e tal, e tal. E o juiz pegou e falou assim: "Olha, eu vou perguntar mais uma vez se a senhora conhece." E a alma cebosa ficou: "Não conheço, não sei quem é, nunca nem vi essa senhora na minha frente." E o pior foi que o resultado foi de improcedência. É mesmo. Ela perdeu, porque na justiça, Alana, não ganha a verdade. Não existe isso de verdade. Pensava, é justiça. Não, pode dormir que você tá ficando doido. O juiz, ele vai decidir o caso. E ganha quem convencer ele. Ganha quem convencer ele. Se você, aí como é que eu convenço? Com testemunha, com print, com documento, com filmagem, com foto. Aí eu me utilizo de várias provas. Então eu tenho que convencer o juiz. Do mesmo jeito que eu digo, eu trabalhei para fulana, a fulana diz, não trabalhou. Então sua palavra e a do outro tem o mesmo peso, então eu preciso provar. Mesmo ela dizendo todos esses detalhes da vida, é mesmo. É, porque o juiz não tem como saber se o que ela tá falando é verdade. Entendi. A não ser que trouxesse os meninos e tal, não. E ele até falou, olha, pois eu vou mandar chamar os seus filhos, para os seus filhos virem aqui, participar. Ela pegou e falou, pode chamar, fica à vontade. Mas eu notei que o juiz, ele estava mais pressionando para ver se ela regava do que ele efetivamente fazer. Eu sei que no final das contas foi improcedente. E aquilo dali para mim foi muito triste. Então, quando eu tô do lado da empresa, eu vejo assim, eu chego para fazer um acordo, eu tenho uma margem de 10 mil, certo? Meu cliente falou, Glau, até 10 mil reais tu pode fazer. Tá. Eu, olha, excelência, minha proposta de acordo é de 4 mil, de 5 mil. O advogado pode fazer. Por quê? Não negociou, não soube negociar, não soube saber o que é que ele já tinha ganho, porque teve um que, assim, ele, pela petição inicial dele, pelo pedido dele e pela testemunha que ele tinha lá fora, ele já tinha garantido 20 mil reais. Alana, se tu já tem 20 mil reais garantido, tu faz um acordo por 8? Realmente é. Não faz sentido. Porque aí como é que eu argumento? Eu digo assim, doutora, 8 mil não. Eu já garanti 20. Tá aqui, ó, os comprovantes, não tem décimo, você nunca pagou 13º, férias, tá aqui. E outra, a testemunha que eu tenho lá fora comprova a jornada e tal, parará. Então aqui eu só faço acordo por 20 mil reais, que é o que eu já tenho garantido. Menos do que isso, pode deixar o juiz julgar, que eu ganho lá na frente com juros, correção monetária e ganho até mais. Mas o advogado nem sabe o que tá fazendo. Aí eu ofereço 8 mil, aí ele faz a soma. Pera, 8 mil, 30%, 2.400, eu Tá ganho. bom. Tá bom. Tô nem aí. Tu tá entendendo? Então, isso daí me dói, sempre me doeu muito. Então, qual foi o meu objetivo? Eu vou tanto esclarecer às pessoas os direitos e como é que faz para elas entenderem, porque é um trabalho, Alana, muito técnico. Então, assim, quando eu contrato um advogado, eu tenho minha total confiança. Igual um arquiteto, eu sei de direito, eu não sei de arquitetura. Se ele me disser que tem que botar 3 pedaços de pau aqui, eu vou dizer, mande comprar, né? Então, assim, quando a pessoa contrata um advogado, ela não tem conhecimento técnico, ela tá confiando, Claro. né? Então, assim, eu tento tanto trazer o esclarecimento para essa pessoa ter uma noção mínima, não colocar tudo tão na mão do advogado, então ela tem uma noção mínima, como eu quero treinar esses filhos da mãe desses advogados a fazerem o certo, mas aí eu uso como gatilho eles ganharem mais, porque quanto mais o cliente ganhar, mais ele ganha.
10 mil é 3 mil reais, é 30%. 20 mil é 6 mil reais. Mas, na verdade, o que eu busco é que ele cause menos prejuízo ao trabalhador, que já está ali porque foi demitido e não recebeu nada, era assediado moralmente, era assediado sexualmente, tinha apelidos, tinha não sei o quê. Então, o cara já está todo fudido ali, ainda pega um mau advogado. Fora os que roubam, fora os que... Não vou nem falar dos que roubam, não. Eu vou falar do que eu vejo todo dia. Todo dia eu vejo um advogado fazendo um mau acordo, uma má condução de audiência, por desinteresse ou até mesmo por não saber. Então, assim, se tu quiser ser ruim, tu vai ser ruim porque tu quer. Porque eu tô aqui te dizendo como é que tu vai fazer isso daqui. Porque eu tô lá há 13 anos, praticamente todos os dias. Só não dia de sexta-feira. Só não dia de sexta-feira. Mas porque não tem pauta. Praticamente não tem. Dia de sexta-feira. Mas de segunda a quinta eu tô. Hoje eu tô gravando, mas quem tá lá é o pessoal do escritório. Mas quem faz a audiência sou eu. Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Você trazendo o seu contexto para as redes sociais acaba gerando um desejo de mais pessoas terem você como advogada, certo? Acredito que vai chegar uma hora, se é que não já tá chegando, que você não vai conseguir dar conta, né, de tudo. Como é que você faz, assim? Como é que é? O teu escritório, as pessoas têm o teu mesmo posicionamento, a tua orientação, como é que funciona hoje? Porque todo mundo, eu vou querer essa doutora aí, a bicha é boa. O pessoal direciona o escritório à minha imagem, né? Mas assim, eu faço questão de fazer as audiências. Então, quem for meu cliente, muito possivelmente serei eu que irei acompanhar você na audiência. O atendimento é feito pela minha equipe, porque eu só sou uma. Exatamente, era isso que eu ia... Eu não tenho condição de fazer o atendimento, de fazer a construção total. Então, eu tenho uma equipe de advogados e estagiários, que eles fazem um atendimento, protocolam a petição, ficam em comunicação com o cliente. Certo. E no dia da audiência, muito possivelmente, ou serei eu, ou serei meu esposo, que iremos fazer a audiência, mas a prioridade é que eu faça, porque é o que eu gosto, é o que eu faço bem, é o que eu faço melhor, é a audiência. Mas muita gente... porque eu queria a reunião com a Glau. Ai, gata... Entendi. Vai ficar querendo. A reunião não é comigo, o primeiro atendimento não vai ser comigo, mas a receita do bolo, o treinamento... Era isso que eu ia perguntar. Você passa essa... Passo. Porque não é uma questão da técnica que você adquire dentro de uma faculdade, entendeu? Não. Todos vêm com a técnica, mas o olhar, o ponto de vista sobre o trabalhador, por exemplo, né? Olha, a gente tem que tratar essas pessoas dessa forma para que elas entendam o que é que tá acontecendo com elas. Isso tudo você preza muito, né? Eu tenho um mapa mental que eu mando para todo mundo. Se chegar um novo colaborador, ele recebe esse mapa mental, onde ele vai entender como é que ele tem que atender todo o passo a passo. Lá no meu escritório, se eu colocar água pro seu Zezinho, que é pedreiro, tomar nesse copo, ele não toma. Porque ele tem medo de quebrar. Eu acredito demais nisso, sabia? Ele tem medo de quebrar. Agora, se ele eu copo der simples. no copo de requeijão daquelas geleias de mocotó, ou geleia meia boa, banana amassada, bom, que só. Aí ele toma. Ele toma. Engraçado, né? Que até o comportamento corporal é importante, né? De você entender. Se eu estiver pingando na audiência, então assim, tu vai me ver no fórum pingando ouro e tu vai me ver no fórum vendendo queijo de desarrumada. Por quê? Quem é a minha... Eu recebo a pauta uma semana antes. Essa audiência é do quê? De uma costureira, uma senhora de 60 anos. Eu vou o mais simplória possível. Não tem condição, Alana, de eu ir de salto alto. Primeiro, pré-requisito para ser costureira é ser baixa. Eu nunca vi uma costureira alta, mulher. A bicha tudo 1,5 m estourando. Mesmo. Então, assim, eu já sei que é uma senhora pequenininha. Então, eu não vou com saltão, não vou. E eu vou de blusinha sem manga, aqui, camisetinha, porque no fórum é muito quente. Tem ar-condicionado, mas como é muito lotado, acaba que não resfria. E eu vou o mais simples possível para eu me sentar, chegar, pego nela, converso de outras coisas, o mais informal possível. É pra ela se sentir acolhida, não é pra você, vou aqui baixar o nível, tem nada a ver, né? Não, é pra ela pra poder... Vou explicar pra ela, porque eu tô ali todo dia, mas ela não tá. Aí a importância também de você conhecer o juiz. Eu vou lá e olho quem é o juiz. Dona Maria, o juiz que tá aí é chato. Chato. Então, se ele for grosseiro com a senhora, às vezes até inventa mentira.
Eu invento. Esse juiz aí, ele já quase morreu, ele teve um pacto com o demônio. Eu invento, teve um que eu falei que ele era satânico. Eu falei, olha, ele é satanista. Então, assim, aí ela, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, a mulher evangélica de Bíblia debaixo do braço. Pois é. Aí, por que eu falo isso? Ela já entra com a luz do Espírito Santo. Ela já entra ali pregando pro juiz. Chama Maria, entendeu? Então ela já vai. Então não é nada com a senhora, é porque ele é um escroto mesmo, é o modo dele de conduzir e tal. Então eu já preparo. Aí tem um que é um juiz que é super legal. Só que esse juiz ele é super legal pra te deixar bem à vontade e tu escorregar e falar alguma besteira. Aí eu vou e dizer, olha, esse juiz é mó bacana e tal, pode relaxar, mas atenção, que ele é esperto. Então assim, ali eu vou preparando a pessoa. Então eu tenho que chegar numa imagem que eu me conecte. E eu vou preparar. Da mesma forma que se eu for fazer audiência, como já aconteceu, com um empresário, que foi um caso mais específico, que o dono da empresa quis ele ir pessoalmente, gata, eu vou a própria, como a menina que gosta da Rihanna. Eu vou, sabe? Bicha, travesti, maquiagem, cílio e tudo, porque eu estou com se adaptar. Eu estou com um empresário, né? E é um empresário que ele é mais cheio de frescura, então eu vou nisso daqui, eu vou me adaptando, eu vou mexendo e eu vou nesse ciclo aí, mas o meu objetivo principal é fazer com que todo mundo entenda o que está acontecendo, o que está sendo feito, o que você tem que fazer. Porque ou coisa que eu tenho abuso é levar a culpa por algo que não depende de mim. Então, assim, eu treino com o cara, olha, seu fulano, o senhor vai estar lá, o senhor vai ser ouvido, vão ser feitas perguntas nesse aspecto, a nossa defesa é essa daqui, tananana. Aí chega no dia da audiência, ele diz tudo que eu falei para aquela homocebosa dizer. E ainda conta que nem te Que nem fala, ainda conta mais. Sim, dei uma dedada nela, sim, só falta fazer um negócio desse, sabe? A mãozada... Quem deu fui eu. Tu não me disse isso. Entendeu? Acontece muito. Aí quando termina, eu relaxo. Porque eu digo assim, filho da Maria Três Peitos, eu te disse pra fazer assim. Tu fez assado, pois tu vai arcar com as consequências. Não foi a Glau profissional que falhou, que errou, que tanana. Não foi. Mas porque o meu objetivo é fazer ele entender. Se eu fizer só meu cliente decorar, dá merda lá na hora. Claro. Dá merda lá na hora. Porque não entendeu, porque... Tanana, e tem tal hora o juiz diz assim, foi teu advogado que mandou tu dizer isso? A pessoa, foi! Aí eu... Dá uma pausa assim, na hora que vê... O Chaves... sabe? Dá uma pausa. Então, assim... Eu até faço essa contagem de história para aquela história ficar na cabeça do cliente, para que na hora... Do jeito que tu faz com teus alunos, tu faz com o cliente. Isso, da mesma forma, fica mais fácil. E me diz uma coisa, de onde é que você vem, assim? Você nasceu aonde? Porque, assim, você traz todo o DNA cearense, né? Mas como é que era a tua infância, assim? Os termos muito característicos da nossa fala, do nosso cearenseis, é muito presente na sua vida. Eu percebo que a geração de hoje, ela não vai ter tanto isso. Não vai ter, ela não vai ser um cearense raiz. A minha filha, com algumas coisas que a gente fala, ela já fica... já tá meio uma coisa mais global, tá perdendo um pouco a raiz, assim, as crianças não vão pois a primeira coisa que a minha filha vai aprender a falar vai ser muito possivelmente cu. Simples, fácil, econômico e prático, 2 letras. Entendeu? Entendi. E depois vai ser o vai tomar. A gente vai fazendo uma evolução. Sabe o lugar que você já aprendeu? Já aprendeu, pronto. Você vai dizer, vai tomar. A pessoa, meninozinho, vem aqui, deixa eu dar um beijo na tua boca. Vai tomar no cu, entendeu? Vou fazer essa construção. Bota fé. Então me diga aí de onde é que vem a sua raiz. Cara, meu pai e minha mãe são 2 pessoas altamente perturbadas. Deus, ele tá. Mas eles estão juntos? Eles são juntos, estão Valha-me juntos. Deus. Lá em casa é um manicômio, sabe? Meu pai tem 1,90 m, minha mãe tem 1,80 m, mais ou menos. Um pouco menor, 1,77 m, 78, mais ou menos, mesma altura que eu. E se você perdeu no começo, eu disse que ela tem 1,80 m também, tá? Então, assim, e eles são altamente perturbados. Minha mãe é muito bem-humorada e meu pai não tem um pingo de juízo. Então, dentro desse contexto, não tinha como eu dar certo.
Não tinha como. Pra tu ter Foi uma noção, experimento, né? tem uma história que aconteceu que foi o seguinte. E tu a tem minha irmãos, irmã- rapidão? Somos 3 irmãos. Meu Certo. irmão mais velho, Carlos. E é tudo assim? No mesmo, Não, no mesmo juiz? Não? não. Ah. Ó, é o Carlos, eu sou a do meio, e tem a Carla. A Carla ia se chamar Gleiciane. Peraí, o que foi? A gente pode falar, amiga, se a gente quer café. Tu quer café, Não, amiga? quero não. Quer não? Quero não não. também, obrigada. Não, eu quero. Vou mudar de ideia, sim, Vai. vai. E aí nós somos. Eu sou a Glauciane, meu irmão é o Certo. Carlos, minha irmã é a Carla. Quando minha mãe foi escolher o nome da minha irmã, a diferença de idade pra minha irmã é de 9 anos. 9 anos eu e meu irmão, 3 anos, pra minha irmã, 9 anos. Minha mãe foi escolher o nome dela, minha mãe queria botar a Gleiciane, bicha. Eu falei, não, mulher, mas não fica menina não, mulher. Pelo amor de Deus. Minha Gente, mãe o dela é é Glauciane. Glauciane. Aí a pensei em mudar uma letrinha, né? Minha mãe, pois tá bom, Gleiciane. Ai, meu Deus senhora, que não me fez da festa. Me leva um Glau choro. e Glei. É. Aí minha mãe, mulher, pois escolhe o nome da tua irmã. Aí eu botei Carla, porque meu pai é Carlos, Aham. né? E aí, a Carlinha, a gente estudava num colégio que tem aqui em Fortaleza, que é o Santa Isabel, Sim. que é ali na Mister Hall, ali na Bezerra. E aí é um colégio de freira. Você morava pra lá? É, morava Aham. pra lá. Entendi. E aí é um colégio de freira. Aí teve um dia que minha mãe falou assim, Carlos, estão mandando ir lá na coordenação, alguma coisa com a Carlinha. Vai lá, porque eu não vou não. Não, meu pai pegou e foi. Aí quando meu pai chegou, minha mãe, e aí, o que foi? Rapaz, estão reclamando que a Carlinha tá falando muito palavrão. Aí minha mãe, porra, Carla, que diabo é isso? Aí meu pai, Glaucia, pelo amor de Deus, né? Aí ela, ai, meu Deus do céu. Minha filha não pode, só adulto que pode, A mamãe criança fala, não mas pode. você não pode. Mas não pode. Não é, tem uma vez que minha mãe, acho que ela tinha 3, 4 anos, minha mãe derrubou um copo. Ela olhou pra minha mãe e falou, porra, mãe. Meu Deus do céu. Porque assim, os palavrões é tipo da rotina. Minha mãe não tinha muito esse filtro. Era tão assoberbada, era menino pra cuidar, cuidava da mãe dela e tal, que ela ia Café. nessa... Tem certeza que não quer, né? Não, quero não, obrigada. Tá. Ela ia nessa condução tão louca, sabe? E assim, eu fui uma criança que eu não falei palavrão. Passei a falar palavrão depois de adulta. Ai, foi. A minha irmã foi o contrário. A minha irmã falou criança e já adulta ela não Meu fala. pai do céu, que fizeram comigo, vou me... É. Meu marido, ele disse também que ele é carioca, daquele mesmo que é cada frase, mas não fala mais nenhum. Há muitos anos, já conheci ele curado. Deus de aliança, Deus de Pois esse milagre ainda vai vir, eu tenho esperança. Mas lá em casa a gente tem muito isso, meu pai ele é Vocês policial. foram meninos de rua, de brincar na Sim. rua? Botar chinela aqui nos dedos. Sim, claro. Entendeu? E pau, Meteu castanha, sentar, tinha que dizer castanha, senão levava um murrão nas Ave Maria. costas. Pronto. Minha mãe dizia que ficava com mancha no Um pulmão. pulmão, que eu ficava oco, os ovos do tiririca, pá, aquele puxa não sei o que da Angélica que fazia Sim, assim. sei. Pronto, a gente foi. Então, dentro desse contexto, a gente foi Criança raiz raiz. Aham. mesmo, sabe? Então, essa questão do linguajar sempre teve muito presente. Meus pais, por serem muito bem-humorados e terem essas brincadeiras, eles sempre fizeram com que eu e meus irmãos fizéssemos parte do todo. Eles não Entendi. isolavam. Sim, é nossa vida, os meninos estão no Estão bolo, né? no mundo, estão no meio, não, isolavam aquilo dali. Meu pai, ele é policial. Eu contei até essa história, meu pai é policial. Tu viu a história das balas? Não, conte aí. Meu pai, ele tem mulher, não é normal. Recentemente, ó, tá se abrindo ali, ó. Mulher, recentemente eu fui pegar um almoço da minha mãe, ela botou pra mim dentro de uma panela. E na panela, a bicha que é toda peidada, a panela reta do tempo que o cara era menino, toda cheia de umas coisas assim. Eu falei, mãe, vem cá. Essa panela é do tempo que o cara era menino, toda cagada aqui. O que diabo foi isso daqui? Aposenta essa panela. Ela, não. Pergunte pro filho de rapariga do seu pai o que foi. Meu Aí o filho de Deus. rapariga do meu pai, vem cá. Que história foi essa? Mulher, meu pai. Isso há 30 anos, 36 anos atrás, mais ou menos, eu era pequenininha de braço. Meu pai, ele é policial e tem uma história de que quando as balas, elas ficam frias, elas não são utilizadas, a pólvora esfria e tem risco de, na hora que você for utilizar, bater o catolé, ou seja, atirar Sim. e a bala não ir. Meu pai teve a digníssima ideia de esquentar as balas Na panela? na panela. Mentira. Ele botou as balas na panela. Ele realmente não. Seu Carlos, macho. Pelo Macho amor de Deus. mesmo, Não, pior não foi isso, ele esqueceu. Ah, meu Deus, ligou a panela e foi-se embora. Pipoco
de bala. Não. 9mm dentro de casa. A sorte é que, como não tem o cão pra poder dar o start, as balas ficaram batendo na panela e subindo. Mulher, por isso que quando eu era pequena, eu via uns buracos nos armários lá de casa e não sabia, pois era da bala. E meu irmão ouviu o barulho e foi lá. Meu irmão disse que só lembra meu pai pulando em cima dele. Meu pai disse que passou, tipo assim, 20 minutos a meia hora, deitados no chão, esperando todas as balas pararem de papocar. Aí tu me disse essa pessoa dessa. Não, Teve uma outra vez, tem uma história dele que é o seguinte. Amiga, pois tu foi um errado que deu certo. Foi o errado que deu certo. Doido, gente doido, menino e bebo. Deus protege. Eu não bebo, mas eu sou doida. E não sou menino, então tá tudo certo. Meu pai, uma vez, ele deflagrou uma operação que ele prendeu um cara, um traficante alto, tipo, com 500 quilos de maconha. Uma coisa assim, alto coisa nível. Grande, sabe? E ele ligou pro delegado sobre o qual ele respondia e falou, doutor fulano, fiz uma apreensão aqui de um tal. Aí o cara, o doutor, quê? Não, você não apreendeu não, quem apreendeu fui eu. Segure aí que eu tô indo aí com barra pesada. É o novo barra pesada. Meu Deus do céu. Alô, pronto, Nonato Albuquerque. Toda semana meu pai tava na TV. Aí ele chegou com os repórteres lá, nesse local. Sendo que... O delegado. O delegado. Meu Deus. Eu tô dizendo que é fofoca e tô com o meu Sendo que meu pai já tinha feito toda a operação. Pois esse delegado, eles tiveram que falsear a operação. Aí, tipo assim, fizeram uma simulação como se meu pai estivesse entrando na casa, com esse delegado participando, investigando tudo e tal. Só que meu pai, ele é muito grande, ele é muito desengonçado. Mulher, ele é um pitbull numa loja de cristais, sabe? Sim. Pronto. Sim. Aí, bora, faz de novo. Aí e esse é um vídeo muito antigo, VHS, que você consegue ouvir os caras dizendo assim, eu vou ser preso de novo! Mas eu já fui preso! Os caras estão presos lá, mas eles estão falseando, digamos assim, né? Ali a televisão não fazia isso, viu? Na minha vez. Na minha vez não foi assim. Não foi. E meu pai se empolgou tanto que ainda pegou a arma e deu 2 tiros pra cima. Só que ninguém esperava. Aí o vídeo é todo mundo... Entendeu? Meu Deus do céu. E o delegado olhando pra ele, tipo assim, porra, Carlão! E meu pai, ele empolgou aqui, entendeu? E vai... É normal. Não é. Então, assim, não tinha como dar certo. Entendeu? Não tinha como dar certo. Mas os teus irmãos são mais contidos, né? Eles são mais contidos. Bem mais. Mas tem. São engraçados. Na verdade, assim, eles não são... Eles são perturbados pra gente. Pros de fora, eles fingem. Porque geralmente quem é muito extrovertido, assim, como é seu caso, às vezes é tipo, eu tinha um trauma na minha infância, não me achava bonita, não sei o que. Pode ver que algumas pessoas que são engraçadas demais foi pra suprir alguma coisa que ela tinha ali. Você tem algo ali de tipo, eu não me achava bonita, ou então eu não, sei lá, não gostava da minha voz, e aí eu comecei a brincar com isso também. Porque tu já percebeu aquelas pessoas que aceitam o apelido porque vê que se demonstrar que não tá muito incomodada, ninguém vai ficar fazendo hora, né? Não tem muita saída, mas o meu caso foi assim. Minha mãe, eu fui a única gravidez planejada. Meu irmão foi um acidente, a minha irmã eu digo que é a raspinha do tacho. Uhum. Ela sempre planejou dois e é um casal, né? Então, assim, eu era soberana. E aí, quando a filha de rapariga, a Carly, eu era... Que bichona cheia de querer, a Spice Girl, minha filha, eu era as Spice Girl. Aí, quando veio a minha irmã, cortaram meu barato. Eita. Entendeu? Então, eu comecei a ter essa coisa muito puxado pra poder me fazer vista. Né? Porque todo o foco era pra Carlinha. Era um bebê, a Carlinha não sei o quê, a Carlinha isso, a Carlinha aquilo. E a Carlinha foi uma criança que foi muito doentinha. Então, isso fez com que eles destinassem ainda mais atenção a ela e eu fiquei no famoso canto. Claro. Fiquei no canto. Então foi a forma de você... Foi a forma... Pode ver que sempre tem. Tem. O excesso de você falar demais, da comunicação, sempre esconde alguma faltinha ali. É impressionante. Com toda certeza. E outra coisa, o pessoal vê assim, a Glau, né, no Instagram. Brincalhona e tal, bem-humorada. Mas assim... Eu tenho crises de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade, Alana, tão forte que... Mas isso é muito comum em gente...
extrovertida Eu, demais, só, sabia? eu só penso no Whindersson, né? O Whindersson Nunes Exatamente. que... E aí, assim, eu lembro que eu chorava tanto e eu chorava alto. Tipo assim, a Chiquinha... Isso é algo Sabe? recente na Isso, sua vida. recente. E aí eu tava chorando na varanda do meu prédio. Tipo assim, me pergunte por que eu tava chorando. Não sei. Mal-estar, ansiedade, gastura, né? Que a Mas gente fala isso é da gastura. ansiedade. Às Isso é vezes você não ansiedade. saber, você nem dizer o que é. Não, e meu marido, meu amor, o que foi? Sabe, só, Ah, só esse sofrimento. sim. E ali eu na varanda, e ele falando, meu amor, pelo amor de Deus, vamos pelo menos pro quarto. Porque Porque tá tu tá todo chorando mundo aqui, tá ouvindo. todo mundo ouvindo. E você é pesado, você inclusive tá bem gordinho, eu tava gordo que sou na época. Eu não consigo lhe botar no braço. Mas vamos que eu lhe ajudo. E eu não tô aqui. E eu queria só ficar ali chorando. Né? Chegou ao ponto desse pobre ir pra porta do apartamento e abrir a Mas porta. assim, gente, eu não tô Eu fazendo não. nada. Aí eu. Que foi isso aí? Aí ele, não, eu tô aqui, eu vou deixar a porta aberta, que é pra não pensarem que eu tô dando em você. Mas eu tô aqui. O que você quiser que a gente faça, ó, nós dois aqui, viu? Beleza? Falou, tamo junto. Quer ir pro hospital? Bora. Quer chorar? Fica aí que eu fico aqui. Resolva. Mas eu vou ficar aqui. E eu só chorando lá. Eu chorei, eu acho que, sei lá, umas 3 horas. Que ele falou, Glau, não sabia que existia tanta lágrima dentro, porque é aquela lágrima Sim, que que bagunça tudo aqui, banha, assim. né? Que banha mesmo. Eu tomo venlafaxina, eu tomo medicação pra ansiedade, porque eu tô sempre certo. E se não der certo, eu tenho que ter um plano B. E se a pessoa não Ansiedade. entender o que eu falei? Então eu tenho que explicar dessa outra forma. Então A quando eu gente tem vou que ser muito falar. amiga, viu? Tu tá falando aí, eu tô, meu Deus do céu. Então assim. Porque eu tenho essa personalidade também, muito parecida com a sua, Uhum. entendeu? Aqui é você que tem que brilhar, mas eu tô ouvindo falar. Vale, meu Deus, como diz aqui no Ceará, cagado com Cagado e cuspido, cagado e cuspido. Pois pronto, pois eu tenho intenção. E se eu não entender isso aqui? Se eu explicar? Meu Aí eu marido gravo fica vídeo. assim também. Eu posso falar? Quer ajuda ou saio? É desse modelo aí. Beleza, falou. Então, assim, e fora que eu tenho, agora cada vez mais minha bateria social ela dura menos. Então, assim, eu vou dar uma palestra, vai ter um evento aqui, eu vou dar uma palestra de 1 hora. Pode ter certeza que depois daquilo dali, que é uma coisa mais séria, que é de boa, que é tranquilo, mas quando é uma coisa mais séria e tal, Suga muito tua energia. suga muito a minha energia, ali eu não falo mais o dia inteiro. Engraçado, né? Ali... E em casa, você é quem? Vem cá. Perturbada. É? Porque meu marido, ele não fala. Mulher tão boa. Então tu precisa de... Tu tem uma plateia, né? E tu precisa Ele tá lá movimentar a casa, né? Tipo, eu tô aqui. Aí eu, silêncio. Aí eu ouço só ele rindo. Aí eu, tá muito feliz. Vou acabar com a alegria dele. Ele disse que eu sou a fiscal da alegria. Aí eu chego lá no quarto. O que é que tu tá rindo? Ô, Glau, me deixa aqui, por favor, volta pra lá, volta. Não, eu quero conversar contigo. Aí eu me deito na cama, ele, não, porra, eu vou dormir. Aí ele bota a venda e se vira. Não, pobre, é esse nível. Ele não fala. Teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, meu amor, faça pelo menos... pra você avisar seu corpo que Tá vivo. que tá vivo. Ele nem responde, ele só faz... E ele é advogado também, Ele né? é advogado. Aí ele é zero comercial. Entendi. Ele atendendo um cliente, mulher, é triste. Oh, meu Deus. É triste. Ele é técnico. Ele é técnico. Tu Entendi. bota ele no computador, numa petição. Se garante. Linda, linda. Botou pra ele atender um cliente. Não é porque ele... Não é porque não. Que horas o senhor começava a trabalhar? Não, às vezes... Não, eu não quero saber às vezes. Que hora... Tu tá entendendo? A pessoa vai... Minguando assim, Vai né? minguando, entendeu? A pessoa... o senhor assinou esse documento aqui. Assinou ou não assinou? A pessoa, eu assinei... então assinou. Ele é essa pessoa, ele é muito objetivo, sabe? Então, pro comercial, Entendi. não dá. Então, ele fica no back, ele fica fazendo as petições. Mas vocês dão certo trabalhando juntos? Assim. A gente... Eu bolei uma sistemática de modo que a gente não lide um com o diretamente, outro. né? É chato, né? É horrível, é horrível. Então, assim, eu tenho um escritório, eu passo o dia no escritório, ele passa o dia em casa. Pegamos um cômodo da casa e montamos um escritório pra ele ficar lá. Então, primeiro que eu não trabalho em contato com ele. Sim. Segundo ponto o que eu faço é totalmente diferente
diferente do que ele faz. Então, eu não supervisiono o que ele faz, eu não vejo o que ele faz, eu não nada. Eu dou autonomia. Ó, tu vai fazer isso aqui, depois que tu fizer, tu protocola. E ali tá Entendi. tudo certo. Então, a gente não tem esse embate. Só no final que o dinheiro conflui para uma mesma coisa. Mas eu bolei essa sistemática de modo que a gente não ficasse... A gente se degladiou por muito tempo até a gente chegar nesse E é formato. muito comum, né? Casal que trabalha junto. Por mais que se dê muito bem, tem uma hora que não dá, Não, né, tem cara? uma hora que não... Peraí. E aí vocês brigavam mesmo, Brigava assim? mesmo, É? brigava mesmo. Tipo assim, de eu dizer, cara, tu não tá fazendo isso aqui certo. Ou bota esse daqui assim. Ele, tá, mas o meu modo de escrever é esse. De eu não respeitar o modo dele de escrever, porque eu Uhum. queria que fosse feito à minha maneira. Aí ele pegou e disse assim, cara, quando a gente quer feito, a gente contrata quem faça. Quando a gente quer feito de um determinado modo, a gente vai lá e faz. É. Fique É. calado. É melhor tu ficar calado, porque quando tu falar um chicote à língua, né? Então, era mais uma questão de eu aprender realmente a receber os frutos do outro, de não querer só que fosse feito à minha Vocês maneira. estão vendo, gente, mesmo em profissões mais privilegiadas, isso acontece. Porque tem gente que fala assim, briga muito porque é uma profissão... por exemplo, 2 donos de mercadinho, né? Não é, porque ali é mais puxado, não sei o que, acaba brigando e acaba... Enfim, vira realmente uma confusão. Mas acho que a grande sacada aí é tentar separar mesmo, né? É criar A uma estratégia, sistemática, né? é criar uma sistemática que funcione, porque assim, se Tal não vai acabar a parceria, eu tenho que fazer de um modo que ela seja algo produtivo. Então, a gente fez essa dicotomia. Então, eu não trabalho do lado dele, eu não trabalho com ele, eu não corrijo, eu não revejo, eu não nada. Ele faz lá e pronto. E se deu certo, bem. E se não deu certo, bem. Então, eu passei a realmente respeitar o espaço dele. Foi um trabalho muito difícil para mim, porque como eu era chefe e eu mandava... Eu tinha muito eu quero assim, vai ser assim, acabou. Você tem um pouco de ser controladora, tem, né? Qual é Tenho, teu signo, tenho. hein? Assim, não que eu acredite, aquelas... Mulher, quando eu disser, ninguém vai acreditar, mas... Peixes. É mesmo. Mas é porque tem o tal do ascendente. Eu não entendo Leão, muito, né? leão. Mas se ela dissesse que ela é ariana, aí eu ia dizer assim, entendi. Meu marido é escorpião, Eita. que é o segundo pior, porque o pior é o Ares, né? Hã? E o segundo... É sim, vocês são o cão, minha filha. É arianjo, não é, É satanás. arianjo. Teu rabo. Teu cu, É negócio difícil de- mesmo. É difícil. É difícil. E meu marido, São ele é controladores, muito... são muito líderes, então, são muito controladores. O meu marido, ele é muito vingativo. Ele é muito vingativo. Então, se eu fiz um negócio aqui com ele, tu E são pode passionais, esperar. viu? Eles matam e morrem por amor. Assim, na frieza... Na não- pois ele é frio e ele vai esperar só um momento pra ele fazer igual comigo e ele faz e fica. Ele é daquele eu disse... Não, ele olha pra mim e diz assim, gostou? Aí eu... filho de rapariga. Mãe dele, a Isolda, a bicha vai insuportável, maravilhosa. Minha sogra pensando com ela. Eu digo, vou devolver viu, essa carniça. Isso aqui não tá prestando, não. Ela, não! E ela te adora, né? Você... Porque eu sou perto do bar, aí... E ela é também. Ela é um menos, mas é porque lá na casa deles é muito silêncio, é aquela coisa Aí muito tu chegou sóbria. com a zoada todinha do mundo todo. Aí ela, graças Aí ela a disse, Deus. minha filha, eu já tava conversando, era só porque esse homem não fala comigo. Ai, tem um babado aqui de como conheceu, é? Não, minha Ah, sogra. Ah, sim, minha filha, história debaixo do ar a gente quer. Qual? Tu conhece? Ai, Como é? foi assim, ó, Ah. foi assim. A dela, o do Ítalo, eu conheci Você é ele casada há quanto tempo, Gal? há Sabe? 3 anos. Praticamente recém-casada, É, né? eu namorei com ele 6 e casamos há 3 anos. E assim, Certo. eu conheci o Ítalo na pós-graduação. Então, né? sinto muito. Brincadeira, sua mulher é Não, mara. sabe o que eu digo pra ele? Eu rezei. Quem não E rezou foi pedi tu. a Deus um homem bom, Deus me deu. Tu não rezou, tá aí, ficou com a doida. Aí a mãe dele, mulher, o pior é que eu rezei. O reza de mãe não funcionou, quem tinha que ter rezado era ele. Eu conheci ele na pós-graduação, porque eu tinha saído de um relacionamento. Não. E aí, nesse relacionamento anterior, eu tinha conhecido a pessoa num bar. Ah. E meu namoro inteiro foi de bar. Tando em bar, tanto que eu nem bebo, enfim. E aí eu Ixi, falei, era bem não. sem futuro isso pra ti, não era? Né? Foi no... Assim, Né? né? A pessoa que nem bebe, tá vivendo no bar. É, vivendo no bar era sempre essa rotina muito puxada. E aí eu falei, não, eu vou atrás de uma pessoa agora, assim, que tenha mais minha vibe, que queira crescer, que não seja herdeiro, até porque esse meu ex é um pouco herdeiro e tal. E aí, dentro desse contexto, eu fui
atrás de um canto profissional. Foi onde eu conheci ele na pós-graduação. E lá na pós-graduação eu fui sozinho, então eu não tinha turma de amigos. Então eu era só, eu chegava só, porque eu ser doida com uma plateia, beleza. Agora eu ser doida só, pode me levar pro CAPS. E aí ele disse que eu enganei ele, porque eu era calada. Aí, ué, eu vou ficar dentro da sala. E aí, mulher? E aí, mulher? E aí, mulher? E aí, mulher? Sozinha. Gente, mas tem uma coisa diferente. Você ser muito engraçada não significa que você é muito sociável. Isso. Às vezes você é dentro daquele seu meio, que já Pronto, tá feito, a minha né? irmã, ela é engraçada no meio dela. Pra cá, ela não vai ser. Entendi. E aí, ele se apaixonou por mim, achando que eu era Lady. recatada aí do lar. E eu, doida por um boy do olho claro, porque eu gosto de olho colorido. E ele tem olho claro, é? Tem os olhos verdes. Ele rezando pra esse menino nascer com esse olho claro. Aí eu aqui, aí quando a gente saiu 2 vezes que eu já soltei um priquito, ele... Eita! Oi, bicho, como é que pode? Eu falei, pois é. Não engano muito tempo, não. Aí no dia que eu fui conhecer a minha sogra, você vê, ó, o pensamento do pessoal de antigamente. As primeiras perguntas que a minha sogra fez pra mim. Eu me sentei. Ela, ai, Glau, prazer. O Ítalo me mostrou onde tu mora. A gente passou na frente. A tua casa é própria? Oi? Aí eu falei, ainda mais essa mulher trabalhando no censo. Aí eu falei, dona Isolda, é própria, eu moro lá há tantos anos e tal, ela é própria. Ah, é? E teu pai e tua mãe, eles são juntos ou são divorciados? Falha, meu Deus. Aí, BGE, que a senhora tá fazendo pesquisa aqui, o que é? Aí eu, não, eles são casados. Ai, mulher, é tão bom quando os pais da gente é casado, eu com certeza. Aí ela... Não, minha E tu gente. tem alguma tatuagem? Ou mulher, a vontade que eu tinha de dizer que eu tinha um dragão com o rabo começando no cu. Sabe? Eu tenho um dragão aqui, só quer ver que o rabo aqui começando no cu. Aí eu falei, não, dona Isolda. Eu tenho... Ai, minha filha, obrigada. Sangue de Jesus que poder. Aí eu falei, mas eu falo palavrão pra caralho. Aí ela já deu uma murchada. Aí ela foi falar com o Ítalo depois, né? Ô, meu filho, ela é tão bonita, tão legal, mas fala tanto palavrão. Aí o Ítalo, mãe, a casa é própria, os pais são casados e ela não tem tatuagem. A senhora ainda queria que ela não... É verdade. Pronto, ó, dona Isolda, ó, maravilhoso. Porque o sofrimento da dona Isolda é que os outros filhos dela se casaram com pessoas que os pais são separados. Uhum. E aí aquilo ali, de alguma maneira, na opinião dela, interferiu de alguma forma. E aí ela tinha muito isso. Ela já copiara, ela é do interior, ela Queria tem que muito o filho isso. não se separasse, né? Que a pessoa não isso. tivesse Essa referência tão fácil, entendeu? Mas já tentei matar o filho dela já 8 vezes só de ontem pra hoje. Peguei assim um travesseiro. Talvez não tenha sido tão bom negócio. Dona Isolda, mulher. Isolda, mulher, não tenho culpa do seu corte. Anote o número do protocolo. Porque eu tenho Criança! E vai no 2, 34, 40. Não, senhora. Anote o número! Eu tô com a minha conta aqui, paga, e tem um homem que não tem o que fazer. Cortou a minha luz. Ela é muito raiz. Eu sei decorado isso. É bom demais. E quando o Ítalo A me frase que eu falou... mais falo na vida é eu tenho criança. Quando o Ítalo me falou que o nome dele era... A mãe dele era Isolda... Eita, aí que não prestou Eu mesmo, falei, né? não acredito não. Ô, ela é uma mulher. piada pronta, Ítalo. Não me apresenta pra ela. Aí eu mandei o vídeo pra ela, porque ela não sabia que vídeo é. Aí quando ela me pede as coisas, eu digo, anote o número. Aí hoje vocês já estão... Não. Maravilhosa, maravilhosa. Eu gosto gente. mais dela do que dele. Eu só sou casada com ele por causa dela. Eu sou louca por ela. Ele... E ela deve te adorar também, né? Ela gosta, porque é bagunça, né? É zoada. Mas assim, no final do dia ela já fica, tá bom, minha filha, eu já Vá tô pra com meu sua ouvido casa, zunindo, né? tá bom, já. Eu estou enchendo a tua pinta, mulher. Pelo amor de Deus, ela não tem um pinta, não. Deixa eu só um cheirinho na pinta. Só um... Ô, pinta cheirosa. Ô, Mas é confusão. basicamente isso. Mulher, a gente conversa contigo o tempo... Olha ali, ó, o tempo que a gente tá conversando. 1h10. Bicho, eu tenho outra entrevista. Pelo amor de Deus. Olha, eu queria... Deixa eu só te perguntar uma coisa. É importante isso aqui. Tu falou da questão da ansiedade, tudo. E assim, como é que você convive com isso? Como é que você... Porque é muito importante eu passar isso para as pessoas que estão ouvindo, porque eu tenho certeza que você tocou nas Uma feridinha. pessoas, numa feridinha. E você é muito alegre, você é muito, sabe, uma pessoa muito bacana, muito legal e tal. Como é que as pessoas fazem? Como é que você tem feito que possa inspirar outras pessoas para lidar com isso? Pronto, né? o Como é que primeiro você se cuida? ponto, o primeiro ponto
que eu fiz foi... até estava conversando com a minha menina do marketing, a Gabi. A Gabi, ela tem a ansiedade generalizada. E aí ela me explicou como é que era a dela, porque a dela causa dores no corpo todo e tal. A primeira coisa que eu fiz foi, assim, identificar os sintomas, né? Assim, quando eu estou sentindo isso, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Então, eu já consigo identificar quando vai acontecer. E eu consigo identificar o porquê daquilo dali. Então, eu consigo parar e entender, não, por que está acontecendo isso daqui? Porque eu estou desorganizada, eu não fiz as coisas acumularam, e está todo mundo me cobrando agora e eu tenho que dar conta de 1000 coisas, então é por isso que eu estou tendo essa crise de ansiedade. Ou eu estou tendo essa crise de ansiedade porque eu estou muito preocupada com o que está por vir, estou dependendo de algo para algo se concretizar, né? Por exemplo, eu estava muito ansiosa com essa questão do podcast que eu falei com o Eric, porque eu estava pendente só do orçamento dele para eu fechar e resolver minha vida. Então, eu estou me sentindo acelerada, agoniada, angustiada, por quê? Porque tá faltando o orçamento, para poder eu resolver esse ponto da minha vida. Então, você identifica a causa. Eu identifico a causa. A minha, eu consigo identificar a causa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o pessoal fala, eu falo meditação, mas meditação em um modo mais amplo. Eu sempre, quando é à noite, eu tenho um momento onde eu vou desacelerando, eu sento ali, e ali eu vou relaxando e vou pensando nas coisas que eu fiz ao longo daquele dia e nas coisas que eu tenho para fazer no dia seguinte. Então, eu vou aqui e digo, não, amanhã eu vou fazer isso, vai dar certo, e eu vou mentalizando e ali eu vou desacelerando. E outro ponto importante que eu já estou inserindo, que foi até a Andréa que me sugeriu. Quem tem ansiedade tem que fazer as coisas o mais cedo possível. A rotina é durante o dia. Porque se você vai adiando para de noite, chega de noite, tu não fez, tu tem o pico da ansiedade, aí tu não dorme muito. Aí agora eu vou, não, isso daqui eu vou delimitar pra de manhã. Eu deixo tudo pra noite. Pronto, eu funciono muito bem à noite. Muito bem à noite. Não faço mais tanto isso porque eu tenho criança. Não, eu tenho criança, mas eu funciono melhor à noite do que pela manhã. Mas o que é que eu tô fazendo? Eu tô puxando poucas coisas para poder ir desafogando a parte noturna. Então, por enquanto, eu tenho conseguido isso daí. Fora isso, eu tenho um acompanhamento médico, eu não tenho preconceito de tomar medicação. Mulher, olha, não tem... Olha, se isso daqui vai resolver o meu problema agora, eu vou tomar por uma fase, depois eu faço o desmame daquela medicação e fica tudo certo. E eu também faço atividade física. Além da musculação, eu faço vôlei, eu faço velocity. Tu faz atividade. Mulher, eu vou contribuir com esse teu momento. Eu vou contribuir com esse teu momento, porque eu vou te dar... Mentira, bicha! Não acredita! A gata maracaja! Lavanda! Olha aqui, André! Lavanda, bicha! Na minha paleta de cores! Mentira, tu fez a coloração! Com ela! Foi, postar! É o que dela? O meu é verão suave! Ai, minha nossa! Viadagem! Pois, olha, eu sou inverno escuro, eu só treino com as cores do meu. O meu é inverno intenso. Gente, isso aí é Pinap, que é uma roupa maravilhosa. É uma marca cearense, que é uma qualidade absurda. Mulher, tu também só usa calça, eu gosto de calça, mulher! E a Raíssa mandou pra você, pra que você ajudar nesse seu processo. Pra todo mundo a gente fala, gente, tem que treinar. Quem tá treinando? Eu não tô, mas eu quero que o meu entrevistado sempre esteja de bem com a vida, olha. Eu espero que você goste. Depois, se não deve, a gente troca. Já deu. Você vai vendo. Já mediu aqui. Deu certo? Deu certo? Já deu. Teve entrevistado, a gente botou a calça aqui. Eu adoro. Pra ver se deu. Né? A dele foi, pois é, minha filha, aí dá certinho. Rapaz, é muito raiz. O cearense que faz um negócio desse daqui. Não, eu adoro calça porque eu faço velocity, que é bike indoor, né? Sim. Que é pedalando. E aí fica short, mais confortável, né? Fica subindo. Aí eu sempre uso. Dela não... Vou fazer aqui uma parceria com vocês vão ver. Viu? Porque tem uns que ficam subindo aqui, eles vão ficar assada, bicha. Não, aí eu vou de calça. E a história dela é mara. Ela é uma mulher, ela é empreendedora, ela é super, sabe... Ela é muito massa, por isso que eu gosto de dar Pinap pra ela. Você vai gostar, você vai ver. Ai, quero. Olha, pega outras coisas. Queria muito, eu queria parar, queria tudo saber outra fofoca, gente. Uma fofoca tão rapidinho pra gente encerrar, uma fofoca jurídica. Deixa eu ver aqui, mas é porque a grande sacada, né, delas, ela já, a maioria tá reproduzida no Instagram. No Instagram já, mas tem, assim, a questão dos apelidos, assim, de... eu peguei uns casos do cara que era... do T'Challa, né?
Pois é, o de T'Challa não é o T'Challa. O de T'Challa, o pobre rei não gostei. Não gostei do bichinho. Não, pobre véi. Gente, a gente pensa que é brincadeira, mas isso acaba com a vida de uma pessoa. Essa história de apelido. Mas tinha a cara de bolacha, mulher, mas sabe o que é o pior, bicha? Era mesmo uma bolacha. Mulher, tu não diz isso, não. Tu não diz Quando ela chegou, não, doutora, porque lá no meu escritório me tratam de apelido. Aí eu, é mesmo, mulher, e qual era o teu? Ela, cara de bolacha. Mulher. Olha, eu cantei Terra Seca. Olha, eu cantei essa música de trás pra frente pra Deus não fazer eu rir. Aí ela pegou e falou, não, doutora, mas pode rir, porque eu sei que é mesmo uma bolacha. Aí eu falei, ô, mulher... Tinha um que era o Choquito, porque... Que era o meu apelido, até que tinha muita espinha. Então, assim, essa parte dos apelidos tem muito caso. Mas, assim, o que eu ia te dizer foi que teve uma cliente que me procurou e falou assim, doutora, o meu apelido é Cadeirudo. Tu lembra da novela Indomada? Lembro. Que tinha um cadeirudo assim, que andava... Pois é, e a mulher, quando ela foi-se embora, mesmo, mulher, o cadeirudo, mulher, eu falei, não, bicho. Aí ela falou... Deixa eu te contar uma fofoca que tu falou do cadeirudo. Meu pai era cantor do Mastruz com Leite nessa época, né? Era! E a música da novela era... Mulher, eu não acredito, não. Isso! Mulher! Aí essa senhora pegou e falou assim... Mas eu não me incomodo, não, que me chame de cadeirudo. Só que eu ouvi falar que isso dá dinheiro na justiça. Não. Aí eu quero colocar a empresa na justiça. Assim, eu não me incomodava, mas eu quero dizer que me incomodava. Aí eu falei, não, gata, aí não. Porque, assim, eu não vou fazer uso de algo que é tão sério pra algo... E pra gente, tem muita gente que sofre. Que sofre mesmo, que ali a pessoa se diminui, que ali a pessoa tem vergonha, ali... Não, é terrível, transpira. Pronto, teve um caso, esse caso mais, assim, mais claro até do que o dessa mulher que queria roubar, inventar, na verdade, uma história. Lá no Pecém tinha uma moça que o apelido dela era Suvaqueira. Bicha, mas a gata era Pôde. Pôde mesmo. Eu só acreditei quando eu fui lá. Pronto, eu trabalhava com o Haroldo até nessa época. Nossa, entrevistado. E aí, beijo pra ele. Inclusive, ela tava me contando aqui. Exatamente. Trabalhei com ele. E aí foi um caso dessa bicha que tinha uma suvaqueira, pobre véia. E eu só acreditei que era uma suvaqueira pôde, porque eu fui lá. E quando ela chegou, bicha, espremeram limão numa toalha molhada em cima da cama por 3 dias. Aquele cheiro... Podre. Aí, colocaram a apelido dela de suvaqueira. E assim, na hora que ela chegava, já tinha um pessoal que fazia assim, sabe? E tal. E aí, ela ria, mas assim, ela ria e tal. E ela meio que ficava ali. E ela já estava há um tempo na empresa e ela não conseguia subir de nível. Entendi. Sabe? Ela não conseguia modificar. Enfim, eu sei que a gente pegou e resolveu chamar ela, ter uma conversa. E aí, tem que ser uma conversa muito... Sim, delicada, né? Assim... O contato, e aí eu falei pra ela, olha, porque a gente notou isso e tal. E assim, pode ser que seja uma condição biológica, algum problema. Pois era uma bactéria, mulher. Ela tinha pego uma bactéria numa roupa que ela emprestou, ela pegou emprestada, enfim. Aí a empresa deu 2 dias de atestado para que ela conseguisse ir ao médico. A empresa pagou a consulta, pagou lá os exames, deu a bactéria. A gata tomou a medicação, a suvaqueira da bichinha sumiu. E aí, quando foi depois de um tempo, falaram, 1 ano, acho que foi ou foram 8 meses ou foi 1 ano. Ela foi promovida porque o desempenho dela foi outro. Porque ela estava confiante. Claro. Por causa da não suvaqueira, né, no caso, porque... Mulher, e hoje tu tá arrasando. Um beijo pra ti, viu? Um beijo e cheirosa. Ai, que delícia! Olha, mulher, vou falar logo assim. Mulher! Muito obrigada, viu, por vir aqui, compartilhar um pouquinho da tua história, contar por que é que você tá aqui. Acho que deu pra entender um pouco. Acho que agora, se as pessoas escutarem aqui o podcast e forem para suas redes, elas vão entender tudo. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. E eu desejo muito sucesso. Eu espero que você consiga de verdade alcançar as pessoas que são realmente desprezadas pela nossa sociedade. Sim. A gente sabe que tem muito advogado paia.
paia, viu? E é uma que eu fico, poxa, gente, o cara pode ser tão legal, o cara faz questão Questão de ser pau no cu. né? Faz questão de ser pau no Ai, cu. pois é, enfim, é isso. Temos o que temos, mas temos outras pessoas que estão Isso. olhando e estão dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, vamos parar, vamos ser gente, vamos ser legal, não custa vamos nada, ser né? legal, não custa nada, exatamente. É isso Eu espero mesmo. que você continue sendo muito legal, viu? E que seu conteúdo alcance muita gente, não só no sentido de te tornar grande por isso, mas para que Não. realmente essas pessoas sejam alcançadas. Amém. Obrigada, Amém. viu? Ê! Obrigada. E olha assim, Amor. me diz o teu arroba, a tua rede. TikTok e o Instagram é @GlauAguiarJuris. JURIS. Juris de jurídico, juris. Glau Aguiar Juris. Pronto, tá aí. Tá pra você seguir ela e acompanhar as fofocas jurídicas que eu acabei de batizar aqui. Vocês vão amar! Beijo, gente. Beijo, Até a próxima. Se tchau, inscreve no tchau. canal. Tchau.